Bom, vou começar esse depoimento contando um pouco da minha trajetória profissional e de como eu cheguei aqui em 1974 no estado do Paraná. Fiz a escola de teatro Martins Pena, né? Me formei como ator de 69 a 72. E a escola Martins Pena no Rio de Janeiro é uma escola tradicional, é uma escola mais tradicional de teatro do Rio de Janeiro, pelo menos era, onde tive grandes professores, senhor Amir Haddad, Fernando Pamplona, Arlindo Rodrigues, e me tornei presidente do Grêmio. E montando um grupo na escola, comecei a levar esse grupo a participar de festivais, né? Naquela época, na década de 70, tinham muitos festivais nacionais. Aí participei de vários, né? No Pascoal Carlos Magno, na aldeia de Arcuzeiro, daí fui a São Paulo, São José do Rio Preto, 2 festivais, Caruaru, Pernambuco, enfim. E ganhei vários prêmios como ator. E uma dessas pessoas que era jurado nos festivais, o senhor Antônio Carlos Gerber, era também diretor artístico do Teatro Guaíra. Sabendo que eu tinha me formado, estava me formando, me convidou a lecionar aqui no curso permanente de teatro do Teatro Guaíra. Assim cheguei aqui no Paraná, né? Aí comecei a lecionar, fui professor formei, né? Porque lecionei no primeiro, segundo e terceiro ano. Então ajudei a formar vários profissionais que atuam até hoje aqui no Teatro Paranaense, como o Paulo César Maia Buturi, o Fernando Marés e o Luiz Melo, né, que é um ator de cinema, teatro e televisão, né? E inaugurei também, a convite do superintendente, que nessa época trocou a superintendência, o senhor Maurício Távora, estava inaugurando o mini auditório, me convidou para dirigir o espetáculo de inauguração, onde eu dirigi e organizei todo o roteiro em cima da vida do poeta Glauco Flores de Sabrito. Meu nome está nos anais, né, dessa inauguração. Paralelamente também, eu continuei com o meu trabalho da companhia de teatro, né? Naquela época era o Grupo Teatro Mambembe, desde o Rio de Janeiro eu fazia o projeto escola, fui pioneiro lá, né? Mas trouxe esse trabalho para Curitiba e continuei paralelamente a ser professor, desenvolver o trabalho aqui em Curitiba com a companhia de teatro. Daí, saído da escola em 77, que daí acabei saindo do curso de teatro, né? De parar de lecionar, levei esse trabalho para o interior do estado. Comecei a levar. E o primeiro projeto foi também a convite do secretário de Educação da época, Dr. Cândido de Oliveira, onde nós fizemos 70 apresentações com a peça Libela Sapateirinha, né? Sempre teatro infantil eu levei. Sempre acreditei no teatro infantil como um futuro formador de plateia, enfim, mudança, né? Um transformador de mudança da sociedade, o teatro infantil. Mas embora tenha produzido teatro de adulto, né? Naquela época também produziu o Arquiteto Imperador da Síria com Antônio Carlos Craide e o Carlos Eduardo Zimmermann, e foi um espetáculo de envergadura, né? Um marco no Teatro Paranaense pela envergadura, 4 horas de representação, 2 atores. Mas continuei esse trabalho, daí saindo do Teatro Guaíra, parando de lecionar, com esse primeiro projeto. Inclusive o Maurício me emprestou um maquinista, que foi o Valdemiro Kendrick, que foi comigo, porque a dificuldade era muito grande para a execução. Não tinha palco, nós tínhamos que construir palco, lugares não tinham acústica, enfim. Mas nessa trajetória fizemos esse projeto em 78 e daí em diante, conhecendo os prefeitos, eu montei uma parceria com as prefeituras, né, que assistiram esse primeiro evento que atingiu 70 cidades. Passei a fazer 90 cidades ano, com 180 apresentações, e sempre tudo gratuito, né? Primeiro a secretaria bancou e depois eram as prefeituras que bancavam. E nós fomos assim até 95, né? Beneficiando muitas crianças, né? Gratuitamente. E daí em diante, em 95, porque anteriormente não tinha lei de incentivo, nós fazíamos tudo na cara e na coragem, eu e alguns colegas, né, que tinham companhias de teatro. Mas de 95 para cá, com o advento da lei, aí nós começamos com projetos patrocinados pela lei, fazer a contrapartida, né, a lei municipal, a contrapartida em Curitiba, e depois levando esse trabalho pelo interior do estado também. Bom, e assim, eu estimei na apresentação do projeto, né, entre todos esses anos e quantias de apresentação, a média de 300 a 400 crianças por apresentação, 1 milhão de ingressos gratuitos de 78 até os dias atuais, com as parcerias
com a lei do incentivo a partir de 95 até os dias de hoje. Eu acho que foi um projeto todo que realizei que valeu. Fiquei muito contente com isso, né? Porque a gente participou dessa formação cultural do Estado, que na época não tinha teatros, hoje tem, espalhado por todos os tipos. Criou o interesse da comunidade escolar, da população do interior do Estado, da capital, mudou tudo. Porque naquele tempo o pessoal não sabia nem o que era teatro. E hoje apreciam, né, e querem, né, participar de atividades culturais, montam grupos de teatro, enfim. Mudou o panorama do Estado com o trabalho que a gente realizou, eu, alguns colegas, com muito sacrifício, desde a década de 70 até os dias atuais. Só que uns 6 anos para cá nós começamos também a atingir, acho que mais então, uns 8 anos para cá, 8 estados do Brasil, também fora o Paraná e fora esses projetos da lei, eles vêm atingindo 8 estados do Brasil, né? 3 estados do Sul, Distrito Federal, Goiás, Minas, todo o interior de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, um trabalho longo. Só para ter uma ideia, o espetáculo produzido, que foi o Don Quixote, com incentivo da lei, fez a contrapartida aqui com 50 apresentações gratuitas, mas desenvolveu até 97 900 apresentações. E assim foi o Leonardo da Vinci, o Mago do Conhecimento, produzido, foi o último trabalho produzido, em 2018, né, desculpa. O Don Quixote foi 2014, 2017 e o Da Vinci 2018. 300 apresentações no ano. Então são números assim que se conseguem através dessa distribuição que nós temos. Então o merecimento, eu acredito que além de críticas de jornal que anexei, inclusive de um famoso crítico Aramis Bilachi, é do próprio público. Porque nós trabalhamos desde de 78 até 95, com as mesmas cidades do Estado, as mesmas prefeituras, as mesmas secretarias de educação, e todas elas queriam trabalho a todo ano. Então, é um sinal que reconheceram o nosso trabalho, né? Então, esse 1 milhão de ingressos gratuitos que nós doamos, voltamos aos lugares, hoje, inclusive, com a rede particular desses 8 estados do Brasil, também mantendo o nosso trabalho todo ano com a mesma clientela. Então isso é um prêmio de reconhecimento. Não tem reconhecimento maior do que a ação do próprio público para com o artista, né? Então esse eu acho que é o grande reconhecimento, o público, né? A incentivo ao trabalho, a quantidade de anos trabalhando com as mesmas pessoas, com as mesmas prefeituras, as mesmas comunidades de escolas particulares, fora as críticas de jornais, né? E algumas cartas que eu anexei também, que tem prestação de contas de todo esse projeto, da própria Fundação Cultural de Curitiba, elogiando o trabalho do grupo, que sempre foi um trabalho ligado ao processo educativo da criança. E assim, eu encerro aqui esse depoimento agradecendo a minha oportunidade. Obrigado.